Então vamos dando sequência, ainda falamos aqui em crimes contra a vida, crimes contra a vida. E aí, nobre, alfartano, concurseiro, surrado da lida e da vida, mas o seu futuro, o seu sucesso está próximo. E olha só, a gente vai falar de um crime aqui que o CESP, meu amigo, ele fica aqui, ó. Ele tem a pica virada para cima, para o céu, apontando para o céu com esse crime aqui, que é o infanticídio. Infanticídio está previsto lá no artigo 123 do Código Penal. E olha só, as questões de infanticídio são as mais retardadas possíveis. Olha só, o infanticídio, se liga, ele consiste num desdobramento, ele é um desdobramento do homicídio. Para você que já compreende bem a essência do direito penal, ele é uma espécie de homicídio. A gente poderia até falar que o infanticídio é uma espécie de homicídio privilegiado. Nós só não falamos isso porque ele contém elementares próprias. Ele tem elementares próprias, mas ele é uma figura derivada do homicídio, com elementos próprios e tem ainda uma pena mais baixa. O infanticídio, ele é punido com menor rigor do que o homicídio. Vou repetir. O infanticídio é punido com menor rigor do que o homicídio. E olha só, então no que consiste aqui a figura do infanticídio? Matar o filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. Então, olha só, matar o filho, próprio filho, durante o parto ou logo após. E aí aqui que vem a grande sacada, sob a influência do estado puerperal. Então vamos lá. Vamos por partes. Então, a ideia aqui de durante o parto é enquanto está ocorrendo a expulsão do feto pelo corpo, no caso de um parto natural, enfim, ou durante ali a situação da cesárea, ou logo após essa situação. E aí é claro que nós temos polêmica para o termo logo após. O que compreende este logo após? Aí chamamos doutrina e jurisprudência justamente para aparar essas arestas. Veja só. Olha que palavra bonita. Odiernamente, hoje em dia, né, para nós que somos mais raiz, hoje em dia, o logo após, ele é considerado aquela situação ou o tempo em que perdurar, o estado puerperal. Beleza? E aí vem a necessidade de outra complementação. O que é esse tal de estado puerperal? Olha só, é uma coisa que você não consegue ver. Consiste num estado anímico.
consiste numa alteração psicológica provocada em razão aí da descarga hormonal que ocorre como decorrência aí do parto, da gestação, da retirada do bebê do ventre materno, beleza? Então isso naturalmente que gera um pico e uma baixa hormonal bastante grande. Pode ser que isso gere o chamado estado puerperal. Tem prazo de duração? Não, ele não tem um prazo pré-determinado. Tá, professor, então como é que eu constato a existência desse estado puerperal e se ele foi um fator preponderante para aquela mãe tirar a vida do próprio filho? E eu te respondo, nobre Alfartano. A ideia aqui é que o estado puerperal ele seja averiguado a partir de um laudo médico. Não dá para ser aquela conversa que você tem com a sua vizinha escorada no portão, né? Então tá lá, ó. Tá as duas tias escoradas no portão. Na resenha fala, você viu lá, Bastiano, o que aconteceu com a Fabiana? Ah, não vi o que aconteceu. Ah, matou o próprio filho. Ah, mas eu acho que ela tava no estado puerperal. Não, meu filho, isso aí não dá, né? Isso aí não vale. É preciso de um laudo médico que ateste as reais condições do sujeito ativo. Tudo bem? Então, esse estado puerperal é a alteração do estado anímico da mãe. E cuidado também, porque a situação tem que ocorrer durante o parto ou logo após. Se a situação ocorrer durante a gestação, é aborto. Se isso acontecer após o estado puerperal, é homicídio. Então aqui nós temos que analisar se a gestante se encontra em situação em trabalho de parto. Beleza? Outra coisa aqui. Questão que o CESP ama. O infanticídio não tem como elementar o estado puerperal. Porra, pelo amor de Deus, isso aqui é pressuposto básico do crime, tá? Então, matar o filho durante o parto ou logo após, influenciada sob a influência do estado puerperal. Tamo junto? Isso aqui é o artigo 123. E aí, olha só, aqui a gente passa para aquela análise técnica. Sujeito ativo do crime. Sujeito ativo é a mãe. Então a gente pode falar que esse crime aqui é um crime próprio. E toma cuidado que agora nós temos uma nova celeuma instaurada, porque a jurisprudência e a doutrina, olha só, elas atualmente admitem o concurso de pessoas, tá? Então anota isso aí. Admite-se o concurso de pessoas. Isso aqui é bem importante, tá? Então, pode existir um infanticídio praticado pelo pai sozinho? Não, não. Por quê? Porque o pai não atua sob influência do estado puerperal. Ele pode responder em concurso de pessoas com a mãe. Seja na modalidade de coautoria, seja na modalidade de participação. Por quê? Porque o estado puerperal é uma circunstância pessoal que constitui uma elementar do tipo, então ela se comunica. Beleza? Relembre nossas aulas de concurso de pessoas que falamos sobre as circunstâncias relacionadas aí à pessoa ou ao crime. Então aqui nesse contexto, essa elementar ela vai se comunicar, beleza? E ela é uma elementar de ordem objetiva aqui, tá? Então admite-se o concurso de pessoas. Crime próprio. O sujeito passivo é o filho, né? É o filho. Chamado de crime bipróprio. Porque você tem um sujeito próprio como sujeito ativo e um sujeito próprio como sujeito passivo. Crime bipróprio. Tudo bem? Beleza? Elemento subjetivo dessa conduta.
elemento subjetivo. O elemento subjetivo, naturalmente, que consiste no dolo. E nós não temos previsão para a figura culposa. Então, o elemento subjetivo é o dolo, sem previsão para a forma culposa. Legal? Vem para a tela aqui. Olha só, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Olha só como ele representa um descompasso com relação ao homicídio. O homicídio simples, ele traz pena lá prevista de 6 a 20 anos. Professor, por que um descompasso tão grande se aqui a figura do infanticídio, ela também representa o tirar a vida de uma pessoa? Porque aqui dá-se muita credibilidade para o estado puerperal. O estado puerperal não permite com que a pessoa raciocine corretamente, beleza? E aí, olha só, outro ponto que é crucial. Não basta que a mulher esteja em estado puerperal para que aconteça necessariamente o infanticídio. Aí nós temos aqui de que é necessário, olha só, vou fazer a observação completa aqui. É necessário que o estado puerperal tenha especial relação com o fato. Então não basta alegar, mas estava em estado puerperal. É preciso correlacionar esse estado puerperal, essa alteração anímica com o fato praticado. Tamo junto? Beleza? Então vamos avançando, porque agora no artigo 124 nós trabalhamos daqui até o 127 com as figuras do aborto. E eu preciso que você tenha atenção em algumas situações. Valeu? Olha só. 124. Provocar aborto em si mesma. Então aqui a gente tem, eu vou deixar até pintadinho aqui, ó. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Então, olha só. Aqui, na primeira parte, eu tenho a figura chamada de autoaborto. Autoaborto. Por quê? É quando a própria gestante, a partir de mecanismos químicos, biológicos, físicos, quando ela mesma provoca a expulsão do feto. Ou ela consente para que outra pessoa pratique o aborto nela. Então aqui nós estamos diante de crime próprio, né, em que só a mãe, só a genitora, só a gestante, né, melhor dizendo, é quem pode provocar o aborto em si mesmo. Tudo bem? E aí é pena baixa, ó, pena detenção de 1 a 3 anos. Beleza? Então aqui a gente tem na primeira parte o consentimento ao aborto e na segunda parte, na primeira parte o autoaborto e na segunda o consentimento para o aborto. Beleza? E aí perceba o seguinte, meu amigo, é possível que a gestante consinta, é possível que ela consinta que outra pessoa pratique o aborto nela e, nesse caso, outra pessoa irá praticá-lo. Aqui nós temos exceção à teoria monista. Por quê? Porque a gestante responde pelo artigo 124 e quem pratica o aborto nela responde pelo 125. Olha o 125, aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Aqui nós temos a figura mais gravosa, né? Porque o 126 fala provocar aborto com o consentimento. Então, no 125, nós temos o aborto provocado por terceiro desprovido de consentimento.
Aqui é a filha da putagem, é a sacanagem mesmo. E olha só a pena, reclusão de 3 a 10 anos. A pena é alta, hein? Ó, reclusão de 3 a 10 anos. Então aqui não há o consentimento. Então aqui, sei lá, pode acontecer da pessoa encontrar o seu desafeto, da pessoa não desejar o filho de outra pessoa, e ela chega lá. Vamos imaginar aqui que uma pessoa teve uma relação extraconjugal e a partir dessa relação extraconjugal a mulher engravidou. Nesse caso, a pessoa não quer que a mulher tenha aquele filho, e aí ela ministra um veneno para que a gestante aborte. Tudo bem? Responde pelo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Tranquilo? Aí aqui sim, no 126, é que a gente consegue linkar com o consentimento para o aborto. Ó. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Beleza? A ideia, a tutela aqui dentro desses crimes é a proteção à vida. E por essas razões é que o Código não permite que a pessoa disponha da vida de terceiro. Se a gente analisar a figura do suicídio, o suicídio ele não é punível pelo ordenamento jurídico, embora a instigação, o auxílio e o induzimento assim o sejam. Tudo bem? Se a pessoa se suicida, tem pena? Se ela se suicida, não, né? Porque ela morreu. Mas se a pessoa tenta tirar a própria vida e não consegue, tem pena pelo direito penal? Não tem. Então, a mesma situação a gente vai identificar com relação às causas de aumento aqui do aborto quando a gente virar o nosso slide. Mas olha só o parágrafo único do 126. Aplica-se a pena do artigo anterior. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante, então aplica-se aqui, se a gestante não é maior de 14, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, nós teremos a aplicação da pena prevista aí do aborto provocado por terceiro, né? Então é aqui do artigo anterior. Se a gestante não tem mais de 14 anos, ou ela não tem capacidade de discernir, ou ainda mesmo que ela tenha mais de 14 anos e não seja e não tenha debilidade mental, mas se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então aqui, ó, ligado. 127. Olha só. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores, então, tanto no aborto sem o consentimento, quanto no aborto com o consentimento, elas são aumentadas. Terão aumento de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e elas são duplicadas se sobrevém a morte da gestante. Então aqui, olha só, embora o artigo 127 fale em forma qualificada, se liga, tá? Porque o que nós temos aqui são causas de aumento de pena, tá? Embora o Código fale em qualificado, aborto qualificado, nós temos só causas de aumento de pena. Percebam que não há menção para aumento de pena para a figura lá do autoaborto se sobrevém lesão corporal na gestante. Então, olha só, a gestante que pratica o autoaborto, que ela mesma promove lá os mecanismos abortivos, se ela sofre lesão corporal, não há causa de aumento. Ela só vai ser responsabilizada por expulsar o feto e por tirar a vida daquele bebê.
ela não vai ser responsabilizada de maneira mais gravosa se sobrevier lesão corporal. Por que isso, professor? Porque é autolesão. E aí, se é autolesão, não tem como ser punido de maneira mais gravosa. Agora, quem pratica o aborto na gestante, se pratica lesão corporal nela, responde com pena aumentada de 1/3, se sobrevém lesão grave. E se por qualquer causa sobrevém a morte, a pena é duplicada. E aqui eu preciso que você anote uma conclusão. Olha só, vamos colocar aqui a título de observação. Olha só, observação. Para que incida o que o código aqui chama de forma qualificada, não é necessário que o aborto ocorra. Tudo bem? Basta que ocorra o resultado previsto ali. Então, se sobrevier lesão corporal grave, ou gravíssima, naturalmente, ou se sobrevier a morte. Não precisa que aconteça o aborto. Então, o terceiro foi lá, provocou aborto na gestante. A gestante morreu, mas o feto, ele saiu com vida. O bebê não morreu. Nesse caso, o indivíduo responde aqui por essa conduta, naturalmente, daí de maneira tentada. Tudo bem? Cabe tentativa, é um crime que perfeitamente admite tentativa. Elemento subjetivo, aqui também é dolo, tá? Então deixa eu colocar aqui para a gente separar. Então, no aborto, o elemento subjetivo, o aborto, o elemento subjetivo é o dolo, beleza? Não havendo previsão para forma culposa. Outra situação aqui também é que admite-se tentativa. Beleza? E ainda conseguimos ir além. O artigo 128 do Código Penal, ele traz duas hipóteses em que o aborto é permitido. E aí nós temos aqui o aborto sentimental ou humanitário. O que é isso, professor? O aborto sentimental ou humanitário é aquele que é praticado quando a gravidez resulta de estupro. Nós temos aqui também o chamado aborto necessário, que é aquele em que o aborto é praticado com o intuito de preservar a vida da gestante. Essas hipóteses são chamadas de hipóteses legais de exclusão de ilicitude com relação ao aborto permitido, tá? São hipóteses denominadas de excludentes de ilicitude. Só que nós temos mais uma, que foi considerada pelo STF lá na ADPF número 54. Então nós temos mais uma hipótese aqui em que o aborto pode ser praticado, que é na hipótese de feto anencéfalo, que é aquele feto que não tem a devida formação do tubo neural. Deixa eu escrever aqui para ficar só mais entendível. Então, o aborto do feto anencéfalo.
Então foi um dos julgamentos mais marcantes aí da história do STF, com audiências públicas, inclusive, justamente para fins de traçar alguns aspectos e parâmetros específicos aí, por se tratar de questões envolvendo a medicina, que notadamente os ministros do STF não detêm todo esse conhecimento, e eles acabaram admitindo essa possibilidade porque um feto anencéfalo percebeu-se que ele não teria expectativa de vida, que morreria poucos dias ou poucas horas após o parto. E aí permitiu-se, até para que se preservasse também a integridade física e psicológica da gestante, evitando até mesmo o que um dos ministros chamou no seu voto de evitar a tortura da gestante, que teria que carregar produto de uma concepção que sabidamente não teria vida. Beleza? E eu quero fazer uma observação final aqui com relação ao aborto, tá? Eu vou voltar aqui para esse quadro que tem mais um espacinho. Olha só o que o safadinho do Supremo decidiu. Ele decidiu que se a conduta é praticada até o terceiro mês da gestação, isso aqui é entendimento do STF, tá? Então toma cuidado na sua prova, com o entendimento que vai ser cobrado. E aí você tem que ter essa percepção. Se o questionamento diz respeito à letra da lei, vai ser crime e pronto. Agora, para o STF, se a conduta é praticada até o terceiro mês de gestação, não haverá crime. Não haverá crime. Fechou? Então, se liga nesse bizu aqui e fique atento em como isso é cobrado nas provas. Valeu? Fechamos aqui então a conduta do infanticídio, vimos as formas de aborto e as hipóteses legais e jurisprudencial, porque é só uma, de exclusão de ilicitude, e que tornam possível a realização do aborto. Valeu? Tamo junto.